Glória a Deus. Eu estava brincando ali com o pessoal do meu lado, né? O Léo ele perguntou, né? Tá todo mundo feliz? Aí eu respondi sim. Só que depois eu fiquei pensando, né? Poxa, mas se tem uma pessoa que ela tá triste, ela já se incomoda, né? Tá respondendo por mim lá. Eu não tô feliz, eu não tô alegre. Mas a gente sempre pergunta coletivamente, né? Então eu ia perguntar agora para vocês estão felizes? Aí eu sei que todo mundo, né? Uma parte ia falar que sim, outros que iam ficar em silêncio. Mas eu queria pedir para o Espírito Santo nessa noite, para que ele pudesse levar a gente num lugar onde, independente do teu sentimento, se você está feliz ou se você não está feliz, se você teve um dia bom ou você não teve um dia bom, mas é que independente disso, ele possa hoje te levar num lugar onde ele possa falar com você de uma maneira tão real como essa que eu estou falando agora. Eu queria muito que a gente pudesse se conectar com o Espírito Santo agora, porque a gente tem muitos inimigos em nossa volta quando nós estamos recebendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é semelhante a um semeador que ele saiu semear. E para que essa palavra que sai da boca de Deus, ela produza frutos, é extremamente importante que o solo que vai receber essa palavra ele esteja pronto. Quando a palavra ela não produz fruto, o problema não está na palavra de Deus, o problema está no solo. E aí a Bíblia conta que alguns, eles têm a semente roubada pelos pássaros, pelas distrações, pelos prazeres da vida. E, poxa, você já fez um esforço de estar aqui essa noite, já saiu da sua casa, nessa quarta-feira que está frio, né? Então a gente sempre está ocupado, sempre tem coisa para fazer. Então, eu quero orar com você para que você não saia daqui sem que você receba a sua porção. Existe uma porção da parte de Deus, da parte do Espírito Santo para você. E eu gostaria que você se recusasse diante de Deus a sair daqui sem que você receba a sua porção. Senão vira um programa de auditório onde um fala e os outros ficam ouvindo. Daria na mesma de você ficar em casa e assistir televisão. Mas eu me recuso a ser um apresentador aqui essa noite, fazer um monólogo, e eu quero que você se recuse a ser apenas um telespectador, mas que de fato você possa abrir o teu coração, o Espírito Santo, e falar: Espírito Santo, eu preciso te ouvir, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor sabe as profundezas do meu coração, que nem eu mesmo muitas vezes sei. E eu tenho certeza absoluta que se você conectar a tua mente, o teu coração com o Espírito Santo nessa oração, ele certamente vai falar com você, amém? Você ora comigo isso então? Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, nós te agradecemos profundamente pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder te ouvir. Não existe nada mais precioso nessa terra do que poder te ouvir. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo, fala conosco essa noite. Espírito Santo, que o Senhor possa pegar as minhas palavras e traduzir elas no coração dos teus filhos de maneira individual, numa profundidade que só o Senhor pode fazer. Pai, eu me recuso a falar qualquer coisa que venha de origem humana. Eu me recuso, Senhor amado, a vir aqui, Senhor, desperdiçar o tempo dos meus irmãos. Mas por isso agora eu me disponho diante do Senhor, Pai, para que eu seja apenas um canal, um instrumento do Senhor, enviando um recado dos céus para os teus filhos, Pai. Eu declaro agora, Satanás, você não tem poder nesse lugar. Você não tem poder de roubar a preciosa semente do Senhor. Você não tem poder agora de tirar a atenção dos filhos de Deus com dores. Por isso eu declaro agora, onde houver alguém com uma dor, seja curado em nome de Jesus. Eu declaro dor de cabeça, você não tem poder. Eu declaro dor nas costas, você não tem poder. Incômodo, você não tem poder sobre o meu irmão, porque ele está aqui para receber a palavra do Senhor e você não vai tirar isso dele. Por isso eu declaro: Satanás, saia daqui em nome de Jesus, com todo o cansaço, com toda a distração, com toda a ansiedade, com toda a preocupação. Vai embora daqui, porque agora nós levamos cativo todo o pensamento a Jesus, porque Ele é o Verbo, porque Ele é a própria palavra de Deus, e os nossos corações estão abertos para ouvir a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus por isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. A gente precisa começar a ser um pouco mais audacioso, ser mais corajoso em recusar, em estar em ambientes onde a gente não discerne o Espírito Santo se movendo naquele ambiente. Sabe, a gente precisa começar a trazer isso para a nossa consciência. Se você vai para um almoço de família, se você vai para uma reunião da empresa, não importa o ambiente.
Não importa o ambiente. Nós precisamos ser mais corajosos de falar: Espírito Santo, eu estou indo para aquela reunião, mas eu só fosse se o Senhor for comigo. Eu só fosse se o Senhor for comigo. Espírito Santo, eu me recuso a entrar naquela sala, eu me recuso a participar daquele churrasco, eu me recuso se a tua presença não for comigo. E eu desafio você a começar a fazer essa oração e depois você me conta os testemunhos por trás disso. Você vai perceber que ambientes, que reuniões, que lugares que pareciam despretensiosos e era só mais uma reunião, você vai começar a ver que esse lugar se torna um celeiro de milagres. Um celeiro de milagres. E eu tenho o prazer, a grande satisfação de fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, onde eu vejo várias e várias pessoas fazendo isso. Fazendo dos lugares que elas chegam celeiros de milagre. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da mesma igreja que a Sheila, onde todo mundo na IPO lá sabe que ela é mulher de Deus. Todo mundo na IPO ali sabe que tem mulher de Deus ali. Tenho muito orgulho, muito prazer de fazer parte da mesma igreja que a Kelly, que o cara entrou no Uber dela, caiu na rede, virou peixe, ela não deixa passar. Sempre tem um testemunho para contar, sempre tem. Ou o Giovanni, que graças ao Giovanni também falando da INC, o Lucas e a Carol conheceram a igreja no cinema, vieram para cá. São pessoas assim que eu tenho prazer e satisfação de fazer parte da mesma igreja. E é interessante que além deles tem vários outros aqui, eu poderia citar o nome de vários de vocês. Mas o mais interessante de tudo é que nenhum deles, eu vi eles esperando uma oportunidade no microfone para poder começar a pregar e falar sobre Jesus e revelar o Espírito Santo através da vida deles. Muito pelo contrário, enquanto eles estão vivendo, enquanto eles estão caminhando sobre essa terra, isso está acontecendo. E eu quero falar um pouquinho essa noite sobre pessoas como esses que eu citei e vários outros de vocês que eu sei que vivem assim, que nós chamamos de discípulos de Jesus. São mais do que filhos de Jesus. São discípulos de Jesus. São talmidins, são aprendizes. São pessoas que eles não apenas falam assim: eu sou filho de Jesus, mas são pessoas que elas andam na pegada de Jesus. Elas seguem os passos que Jesus andou. Um pai, ele pode ter vários filhos. Só que tem um filho lá que ele decide para um lado na vida, o outro decide para o outro. Mas às vezes tem um filho que ele fala assim: não, eu quero seguir os passos do meu pai. Eu quero construir uma família como meu pai construiu. Eu quero ser um homem de valor como meu pai é. Eu quero servir as pessoas como meu pai serviu. Então esse filho, ele deixa de ser apenas um filho. Ele se tornou agora, além de um filho, um discípulo. Só que o discípulo, ele tem alguns pedágios, ele tem alguns custos na vida que, porque é custoso, a maioria das pessoas não querem ser. Eu costumo dizer que a salvação ela não custa nada, a salvação ela é de graça, mas ser discípulo custa tudo. E a gente sempre quer tudo sem dar nada. E a salvação, de fato, ela é de graça porque Jesus, ele deu tudo. Então nós somos salvos, Efésios 2:8 diz, nós somos salvos mediante a graça, mediante a fé pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é de graça. Só que o discipulado, viver nos passos de Jesus, ele custa tudo. E aí por isso o tema dessa mensagem é: discípulo não se manda. Sabe quando a mãe chega para o filho e fala assim: viu? Calma aí, rapazinho, que você ainda não se manda. Baixa a bola, você está colocando as asinhas de fora aí, está querendo falar grosso, está querendo falar alto, mas você não se manda. E de fato, o discípulo, ele também não se manda. E eu quero falar um pouquinho essa noite sobre um discípulo de Jesus que ele entendeu isso, que ele não se mandava, que ele não se manda. E esse texto está lá em João, capítulo 21. Eu vou ler 4 versículos, do 15 ao 19. Vai dar 5, na verdade. João, capítulo 21, versículos 15 a 19. É um texto muito famoso, muito comum, e eu quero trazer essa perspectiva sobre esse texto essa noite, amém?
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mais uma vez, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Esse texto aqui de João é um texto muito conhecido. Ele é um texto muito rico de detalhes, assim, que a gente poderia ficar horas falando sobre esse texto. Um dos detalhes importantes sobre esse texto é no jogo de palavras ali no grego, que é utilizado nesse diálogo entre Jesus e Simão Pedro. Quando Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra grega ágape, que é o amor incondicional, sacrificial. E Pedro, quando ele responde com amor filéu, que é um amor de amigo. Então Jesus está mais ou menos perguntando assim: Pedro, você me ama mais do que tudo e você está disposto a sacrificar tudo por mim? E Pedro ele responde mais ou menos assim, nas entrelinhas: Jesus, o senhor sabe que eu gosto muito de você. O senhor sabe que você é meu irmão do peito. Sabe aquele negócio quando o cara está apaixonado e ele vai se declarar para a menina? Ela fala: eu te amo como amigo. Não, como um amigo, como irmão em Cristo, né? A moça ela vai dizer eu te amo, mas ela deixa bem claro, né? Como irmão em Cristo, né? Para não ter perigo. Então era mais ou menos o que Pedro estava querendo falar, né? Pedro, tu me amas? Lógico, Jesus, um amor em Cristo eu te amo, né? Amor de amigo. E aí Jesus insiste e fala: Pedro, eu não estou perguntando se você me ama como amigo, estou perguntando se você me ama até as últimas consequências. Estou perguntando se você me ama a ponto de dar sua vida por mim. Estou perguntando se você me ama a ponto de tudo crer, esperar, suportar. E aí Pedro: Jesus, você sabe que eu amo muito o Senhor como amigo, o amor de Cristo, o amor do Pai. E na terceira vez, Jesus pergunta mais uma vez, e aí Pedro ele se entristece. E aqui eu peço licença, liberdade poética, para tentar entender o que estava acontecendo com Pedro, mas eu acredito que aquilo pesou para Pedro, porque provavelmente ele lembrou de quando ele negou Jesus. Porque quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama incondicionalmente? Provavelmente passou a cena na cabeça de Pedro, ele negando a Jesus. Quando eu amo a Jesus incondicionalmente, no amor ágape, que é o amor que eu estou disposto a dar minha vida por Ele, eu não nego a Jesus. Só que eu não quero entrar mais profundo ainda, só para trazer um contexto para você entender por que Jesus pergunta 3 vezes e por que tem aquele diálogo. Mas o que eu quero falar um pouquinho é sobre Jesus ele destacar que se Pedro de fato amava ele, então existia um caminho pelo qual Pedro ele deveria seguir. E você como eu, você que nasceu de novo, você que é uma nova criação, você que recebeu o Espírito Santo, eu tenho certeza que assim como eu, você sempre se perguntou e talvez se pergunta até hoje: como eu posso demonstrar o meu amor por Jesus? Como eu posso demonstrar? Como o salmista disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito?
Eu tenho certeza que você, assim como eu, você se pergunta, poxa, então é eu dando oferta, é eu ofertando na igreja, ofertando na vida das pessoas? É eu cantando, eu adorando a Deus? Como eu posso demonstrar meu amor? Eu quero demonstrar o meu afeto. Será que Deus leu as 5 linguagens do amor? Será que Ele gosta de um carinho? Será que Ele gosta de um presente? Será que Ele gosta de palavras de afirmação? Deus, o Senhor é muito bom, viu? Fica firme aí que o Senhor é muito bom, eu acredito em você. Como que será que é a forma que Deus Ele gosta de receber o nosso amor? E aqui nesse texto Jesus Ele dá uma pista para nós. Jesus Ele está falando assim, ó, se você me ama incondicionalmente, então você cuida das minhas ovelhas. Então você cuida dos pequeninos, porque aquilo que você fizer para qualquer um desses pequeninos, você estará fazendo a mim. E aí é interessante porque parece que é um texto da Bíblia que ao mesmo tempo ele é tão comum e ele é tão falado, mas parece que ele é pouco vivido. Porque você vê os cristãos, os evangélicos, nós se esforçando de tantas formas para tentar demonstrar o amor a Deus, mas talvez a menor forma que a gente se preocupa em fazer isso é justamente vivendo o que Jesus disse, que é cuidando das suas ovelhas, que é cuidando dos seus filhos. Então a gente faz de tudo, a gente ora bastante para mostrar para Deus que a gente ama Ele, a gente vai na igreja, a gente canta, a gente dá oferta. Só que às vezes quando a gente vê alguém que está precisando ser tocado pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, a gente sempre tem um argumento para dizer, não, mas eu não estou pronto. Poxa vida, ela está passando por aquilo, mas eu também estou passando por isso. Olha o que eu estou passando. E aí é um texto tão claro que Jesus está dizendo, mas ao mesmo tempo parece tão difícil de ser vivido. E aí Jesus ele continua conversando com Pedro, e aqui está um outro versículo que me chama muito a atenção, que Jesus dá um recado, ele lembra Pedro o seguinte, Pedro, quando você era mais jovem, você vestia-se e ia para onde você queria, ou seja, quando você era mais moço, você era dono do seu destino. Você que determinava para onde você queria ir. Só que quando você for velho, Pedro, você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E aqui Jesus está falando de um processo de transição. Pedro, ele saindo de um lugar de mocidade, de imaturidade, e ele transicionando para um lugar de maturidade, de velhice. E aí Jesus está dizendo assim, Pedro, é o seguinte, se você me ama e você vai cuidar das minhas ovelhas, se prepara, porque você vai entregar o seu querer a mim. Se prepara, porque a partir de agora você não se manda mais. Essa semana passada, na verdade, eu estava no velório do pai do Conrad, acho que muitos de vocês conhecem, o Hugo. E acho que foi na terça ou quarta-feira, não lembro exatamente. E foi um velório assim que foi muito forte para mim, muito forte. Eu confesso para você que eu chorei mais no velório dele do que no velório do meu próprio pai. E eu estava tentando discernir por que aquilo ali estava mexendo tanto comigo, porque eu conhecia ele, já conversei com ele, mas eu não era próximo dele, eu não tinha afetividade com ele. Eu sou muito amigo do Conrad, mas o pai dele eu conhecia, mas não tinha tanta intimidade. Só que quando eu cheguei lá na igreja, ali acho que foi no Boqueirão, no Xaxim, primeiro que já me chocou que eu estava chegando para o culto fúnebre e eu não tinha lugar para estacionar, não consegui, a igreja é cheia de vagas de estacionamento e eu não consegui encontrar lugar para estacionar. Eu falei, eu vou dar uma volta na quadra para encontrar. Eu não encontrei lugar na quadra. E aí eu
consegui achar uma rua sem saída lá atrás e deu certo. E aí, a hora que eu chego, eu falo assim, eu pensei comigo, né? Vou ficar no cantinho ali, não conheço muitas pessoas, vou ficar no cantinho acompanhando. O pior é que eu não consegui nem chegar no cantinho, já fiquei na porta, de tão lotado que estava. Pensa num velório lotado, cheio de gente. E assim, tinha vários idosos, mas tinha muitas pessoas de meia idade, muitos adolescentes, assim, pessoas literalmente de todas as idades. E o Hugo, ele faleceu com 74 anos de idade. Mas esses dias eu estava pensando como é engraçado o nosso senso de velhice, né? De quando que uma pessoa está velha ou quando que ela não está. Há 30 anos atrás, por exemplo, as pessoas, como elas viviam menos, então uma pessoa de 74 anos de idade já era considerada uma pessoa que já viveu muito, que ela já está muito velha. Então quando você escutava uma pessoa morreu com 74, falou, nossa, viveu bastante, né? Só que hoje em dia as coisas mudaram tanto que uma pessoa de 74 anos de idade, ela está muito nova. O Hugo, por exemplo, ele pedalava quilômetros e quilômetros de bicicleta. Ele era um homem extremamente ativo, extremamente saudável, não era acima do peso, tinha muita energia. Então eu fiquei pensando, será que o que me chocou, assim, o que me deixou muito triste foi o fato dele ter morrido novo? Porque facilmente ali, naquele ritmo que ele estava ali, ele viveria mais uns 20 anos, assim, fácil, muito, muito saudável. Só que eu percebi que não era isso, porque eu entendo que o conceito de vida e morte, de longevidade, o conceito que a gente tem não tem nada a ver com o conceito de Deus. A gente mede vida e morte na cronologia humana, mas Deus ele só enxerga dois tipos de pessoas na Terra, aqueles que estão mortos em delitos e pecados e aqueles que passaram da morte para a vida. Então, na verdade, a gente sabe que o Hugo ele não morreu. O dia que ele nasceu de novo, ele passou da morte para a vida e ele só vai viver agora numa outra perspectiva. Então eu percebi que não era isso. E aí eu comecei a chorar e falar com o Espírito Santo, e ali o Espírito Santo começou a me revelar o porquê que eu estava me sentindo daquela forma. Por que eu estava tão impactado com aquilo. E foi quando começou a vir o testemunho dos filhos, quando começou a vir o vídeo dos netos, o testemunho do pastor da igreja dele. Foi ali que, de fato, eu entendi que eu estava debaixo de uma poderosa unção, porque eu estava no enterro de um herói da fé. E a unção de Deus estava muito forte naquele lugar. Eu estava diante do enterro de um herói da fé, de um homem, o qual a Bíblia diz que homens como Hugo, o mundo não é digno deles. E aí você escuta a história dele, um homem de 74 anos de idade, que ele fez parte das maiores igrejas aqui dessa cidade, e de repente ele decidiu, há 6 anos atrás, se mudar para Vitimarsum, uma colônia alemã, que a maioria de vocês conhece. Ele decidiu fazer parte de uma igreja lá, que ela estava começando com 5 casais apenas. Uma igreja bem pequenininha. 5 casais. Um homem que era muito conhecido aqui, tinha prestígio, tinha passado por várias igrejas, enfim, escrito o nome dele na cidade. Ele decidiu ir para lá, ele com a senhora dele, e começar o trabalho do zero. E de repente eu escuto o pastor, que era o pastor da igreja dele, dando um depoimento e chorando, dizendo que ele fundou a igreja junto com ele, e eles saíram daqueles 5 casais para 150 membros em Vitimarsum. E para você que não conhece Vitimarsum, 150 membros é o equivalente a 5% da população de lá. Então é como se Curitiba, com 2 milhões de pessoas, tivesse uma igreja de 100 mil pessoas. E aquele pastor, prestando tributo a Hugo, ele fala assim, e todas essas 150 pessoas, elas passaram pela mesa do Hugo. Porque ele, quando chegava alguém novo na igreja, ele já gostava de sentar lá atrás e ficar olhando quem que era a pessoa e ficar posicionado lá atrás, porque se saísse antes ele abordava, se terminasse o culto ele já estava de olho. É um homem que ele cuidou de todas aquelas pessoas. De repente você vê aquele pastor falando, e aí você vê várias pessoas testemunhando a respeito dele, os netos, os filhos, e os filhos contando que
Eles brigavam com ele porque às vezes ele contava umas histórias que ele deu dinheiro para um, para outro, e os filhos brigavam e falavam: pai, você tem que descansar, pai, você tem que cuidar de você, da mames agora e tudo mais. E aí até o filho dele falou assim: chegou uma hora que ele nem contava mais pra gente o que ele fazia, porque ele sabia que a gente ia brigar com ele. Mas aí a hora que você começa a ouvir os testemunhos a respeito daquele homem, você começa a perceber qual a vida que de fato vale a pena ser vivida nessa terra. E eu, na hora, eu comecei a fazer as minhas reflexões ali. Eu falei assim: eu quero viver nessa terra como esse homem viveu. E a pergunta que eu te faço é: pelo que você quer ser lembrado? Pelo que você quer ser lembrado? E era interessante que os filhos dele, todos eles falando a mesma coisa: o meu pai foi o melhor marido que eu vi algum homem poderia ser. Os netos, todos os netos dando testemunho, o vovô dava atenção para a gente. O vovô brincava com a gente, ensinava a gente a andar de cavalo. As pessoas assim, derramando testemunhos e mais testemunhos do que aquele homem significou na vida delas. E aí quando você vai entendendo um pouquinho mais da vida dele, das escolhas dele, eu descobri que ele foi um homem que ele aceitou a proposta que Jesus estava fazendo para Pedro. Era um homem que ele entendeu que o maior nível de revelação do meu amor para Deus é quando eu cuido das ovelhas. É um homem que ele gastava os seus dias cuidando das pessoas à sua volta. E o barato disso tudo é que ele tinha 74 anos de idade e ele trabalhava. Ele trabalhava para uma empresa, ele era representante de uma empresa na Alemanha. Porque às vezes a gente podia pensar, né? Mas é que ele está aposentado, está com tempo sobrando, então é fácil para ele conseguir visitar as pessoas e acompanhar. Não. Ele trabalhava, ele fazia exercícios físicos, cuidava da senhora dele e mesmo assim ele cuidava das ovelhas de Jesus. E aí, a gente é apresentado ao Evangelho, o Evangelho da graça, da salvação, que ele é poder de Deus. O Evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Só que existe um momento que Jesus ele chega para nós, ele fala assim: filho, você me ama? Em qual nível de amor? Em qual perspectiva de amor? É interessante que Jesus ele sempre era muito amoroso, ele era sempre muito carinhoso com todo mundo, mas os discípulos achavam que Jesus pegava muito pesado com eles. Teve uma vez que algumas pessoas acharam que Jesus estava pegando pesado na pregação e elas começaram a ir embora, a esvaziar o lugar. E aí alguém veio, assoprar para Jesus, falou assim: o pessoal aí tá indo embora porque eles estão achando meio pesado o que o senhor está pregando. E Jesus falou assim: não, mas se vocês estão incomodados que se retirem. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir com eles. E aí esse mesmo Pedro, ele disse a célebre frase: mas para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E o fato é, meu irmão, que o amor de Deus, ele é um amor que ele nos persegue e nos agarra de um jeito que a gente não consegue mais se libertar dele. E a gente até tenta se afastar, a gente até tenta, deixa eu cuidar das coisas da minha vida. Esse negócio de evangelho, de Jesus, pessoa dá muito trabalho, pessoas magoam, a gente faz tudo pelas pessoas, a gente ama, a gente cuida, a gente serve, elas não agradecem, elas nos traem. Não, eu vou cuidar das minhas coisas, isso aí não é para mim. Só que quando a gente tenta fazer as nossas coisas e viver para nós mesmos, alguma coisa diz no nosso coração: Senhor, mas é só Tu que tem as palavras de vida eterna. A Bíblia conta que depois que Jesus ele foi sepultado, os discípulos eles se dispersaram. Pedro, André, o seu irmão, os outros discípulos eles foram pescar e de repente Jesus ele aparece no mar. E é muito legal a história, porque a Bíblia diz que eles perceberam que era Jesus, só que eles
não tocaram no assunto. E Jesus falou assim, lance a rede por aqui, e eles tiveram mais uma grande colheita. E naquele momento ali, eu creio que Pedro, ele estava pensando, esse negócio de evangelho, de Jesus é muito para mim. Eu achava que eu era o cara, eu achava que eu amava ele, eu falei que se precisa eu morreria com ele, mas eu não suportei nem confessar Jesus diante dos homens. Então eu sirvo só para ser um pescador mesmo. Esse negócio de discípulo de Jesus não está com nada, eu sirvo só para ser um pescador mesmo. E Pedro voltou a pescar. Só que a primeira vez que Pedro ele olha para Jesus, o coração dele volta a queimar. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles falaram um para o outro, por acaso o teu coração não queimava enquanto ele falava? Você que é discípulo, meu irmão, você pode fugir para onde for, mas é um olhar que Jesus ele dá para você, e você olha nos olhos dele, tudo se acaba. E o desejo de voltar correndo, ele vem no seu coração. Mas se é tão óbvio isso, se é tão gostoso, por que todo mundo não faz? Por que todo mundo que acompanhava Jesus como uma multidão, por que eles não se tornaram discípulos? Por que eles não seguiam? Por que eles não iam para frente? É porque quando você se torna discípulo, você não se manda mais. E nós amamos ter o controle das nossas próprias vidas. Nós amamos ter o controle das nossas finanças, o controle da criação dos nossos filhos, o controle das circunstâncias. Só que o discípulo, a Bíblia diz que aquele que nasceu do Espírito, na verdade, ele não sabe de onde vem, para onde vai, porque ele é guiado pelo vento do Espírito. E você ser guiado pelo vento do Espírito, você perde totalmente o controle, é como se fosse um barco à vela. Um barco à vela, ele é guiado pelo vento, e não pela força do braço do marinheiro. E andar no Espírito, andar com Jesus, é ser guiado num barco à vela, que é Ele que vai direcionando, que é Ele que vai nos dando o caminho. E aí a maioria, quando ouve essas coisas, fala, não, mas isso é muito pesado para mim, não dá só para eu ir na igreja no domingo? Não dá só para eu dar o dízimo e prosperar? Não dá só para eu cantar? Não, Deus, eu te amo, mas eu quero te amar com aquela música que diz, eu te amo. Só que Jesus ele deixa claro para Pedro, Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. E aí, a gente não percebe que nós estamos buscando desesperadamente formas de demonstrar o nosso amor por Jesus, mas a principal forma que Ele deseja que a gente demonstre, a gente não faz. Se eu perguntar, talvez para vocês não, porque vocês estudam bastante a Bíblia, vocês entendem bastante a Bíblia na perspectiva de Jesus, a chave hermenêutica, mas se eu for perguntar para a maioria dos cristãos por aí, qual que é o maior mandamento da Bíblia? Com certeza a maioria vai responder para mim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse é o maior mandamento, é o mandamento que todo mundo tem que seguir, o principal de todos, todo mundo tem que seguir. Só que olha que interessante, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus conclui dizendo, nisto se resume toda a lei e os profetas. Ok? Mais para frente a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o fim da lei, que ele veio para cumprir a lei. Ele veio para fazer aquilo que ninguém antes dele foi capaz de fazer. A lei de Deus, os padrões morais de Deus para o homem, ninguém foi capaz de fazer. O homem tentou, se esforçou, mas não conseguiu. Jesus vem e ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei e os profetas. E aí Jesus, ele ressuscita, ele chega para os seus discípulos e diz assim, agora um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu os amo.
como eu vos amei. Porque olha só, antes de Jesus, as pessoas elas não tinham nenhum padrão de amor. Porque ninguém amava. Cada um vivia para si mesmo, era egocentrismo. Então, para você chegar mais perto de entender a forma como você deveria amar os outros, a Bíblia usava como padrão o jeito que você se ama. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a você mesmo. Porque o homem ele era tão egocêntrico, ele se amava tanto, que ele precisava usar como padrão ele mesmo para tentar entender como ele deveria amar o outro. E aí muitas pessoas elas pararam nesse texto e aí a religião está produzindo um monte de cristão egocêntrico e narcisista. Porque aí a pessoa fala assim, não, mas primeiro eu preciso me amar. Como que eu vou amar os outros se eu não me amo? Eu preciso me amar. Então, esse dinheiro... Não, eu não posso ofertar esse dinheiro, porque eu preciso me cuidar, eu preciso comprar as minhas roupas, porque depois que eu me amar, eu consigo amar o próximo. Não, isso aqui é para mim. Primeiro as minhas coisas, porque se eu não me amar, quem vai me amar? E aí você tem um monte de cristão narcisista e egocêntrico, que acha que Deus ele existe para o abençoar, para fazer ele se sentir bem, e não que ele existe para a glória de Deus. E aí a gente critica muito a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? São pessoas que gostam de uma teologia que eu vou para Deus para prosperar. E qual que é o fim da teologia da prosperidade? É a própria pessoa, ela só está preocupada com ela quer saber o que aquela teologia, o que aquela igreja, o que aquele Deus pode prosperar ela. Aí a gente vê também a teologia da palavra profética, a gente só vai para a igreja para receber uma palavra. A teologia da libertação, gente que só vai para a igreja porque está dando alguma coisa errada, precisa se libertar, depois vai embora. Só que o crente contemporâneo, ele condena tudo isso, mas ele não percebe que a gente caiu numa teologia que nós chamamos de ir para a igreja buscar Deus. Não, o jeito certo é ir para a igreja buscar Deus. Não, eu não estou indo buscar bênção, eu não estou indo buscar dinheiro, prosperidade, eu estou indo para buscar Deus. Só que mais uma vez o fim se torna si mesmo. Então a gente vai mudando os elementos para tentar ajustar, para ficar menos dolorido, só que o fim sempre é nós. O fim sempre termina em nós. Não, mas eu preciso buscar, eu preciso buscar, eu preciso buscar. Só que Jesus ele disse, aquele que comer de mim nunca mais terá fome, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E as pessoas elas continuam dizendo, não, eu preciso comer mais de Jesus, eu preciso beber mais, eu preciso buscar mais. E a gente não percebe que esse egocentrismo, que esse narcisismo de sempre ser eu o beneficiário, isso é totalmente anticristo, anti-evangelho. Por isso que Jesus ele ressignifica, fala, o mandamento, o maior mandamento de todos é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Porque se você quer amar o outro como você ama a si mesmo, é um padrão muito falho. Isso pode levar você para viver para si mesmo. Mas quando eu entendo que eu amo uns aos outros como Cristo me amou, a Bíblia diz que Ele nos amou a ponto de dar a vida dele por nós. E a Bíblia diz que o verdadeiro amigo é aquele que dá vida pelo seu irmão. Isso é evangelho. Eu não estou sendo duro, eu estou falando do evangelho. Isso é evangelho, é básico, é ordinário, mas a gente se distanciou disso. Só que a gente relativiza para não ficar pesado. Então, se eu falar que eu vou para a igreja para buscar prosperidade ou bênção, alguma coisa, fica muito pesado. Então, eu vou falar que eu vou para a igreja para buscar Deus. Só que você percebe que as pessoas elas continuam passando a nossa volta, não conhecendo o Deus que a gente foi buscar na igreja. Então a gente foi buscar Deus na igreja para colocar onde? Se Ele não está afetando o nosso redor, se Ele não está afetando a nossa volta. Então o maior mandamento da Bíblia, que é o mandamento de Jesus, o padrão do amor agora, não é como eu amo a mim mesmo. Então não importa se eu estou me amando ou se eu não estou me amando. Não importa se eu estou no melhor dia da minha vida e falo, nossa, hoje eu quero cuidar de todo mundo, eu quero amar todo mundo porque eu estou me amando. Ou não, eu não estou apto para amar ninguém porque eu não me amo. Não. Não existe essa de você primeiro se amar para você poder amar os outros. Porque você já recebeu o amor maior do mundo.
Você pode tentar se amar o máximo que você puder, você não vai conseguir amar mais do que o próprio Deus já te ama. Porque Ele te amou a ponto de enviar o seu único filho. Então, quando você pensar que ninguém te ama, ou que nem você mesmo se ama, não precisa ficar preocupado, porque você conta com o amor maior do mundo. E porque Ele te ama, você está apto para amar. Porque Ele nos amou primeiro, João vai escrever na sua carta que nós podemos amar. E olha que interessante, isso foi tão forte para Pedro, que Pedro, literalmente ele se transformou. Depois do Pentecostes, a gente vê outro Pedro. A gente vê um Pedro corajoso. Se você continuar pregando sobre esse Jesus aí, a gente vai te prender. Então me prenda, que eu vou continuar pregando. Você vê um outro homem que nasce ali. Só que você percebe que agora Pedro não se manda mais. Ele está sendo guiado pelo Espírito. E onde o Espírito manda, ele vai. A nossa eclésia, que é aqueles que são chamados para fora, que é uma igreja que vai influenciar fora, ela se tornou se ajuntar as pessoas dentro de um lugar e ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Mas quando Jesus ele foi crucificado, ele morreu, ele disse, está consumado. Em inglês, a Bíblia diz, it's done, está feito. Isso significa que a obra que ele iria fazer, ele já fez. Mas ele nos deu o poder, a autoridade, e disse, agora ide por todo mundo. Agora é com vocês o negócio. Pregai por todo mundo, ide, fazei discípulos. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Só que a gente, em vez de seguir o mandamento de Jesus, não, a gente fala, não, vinde pessoal, vinde, vamos encher a igreja. A gente faz o contrário. E aí por isso que a nossa vida parece que ela fica andando em círculos. Porque quanto mais eu fico tentando resolver os meus problemas, fazer a manutenção da resolução dos meus problemas, menos eu vivo o evangelho que Jesus idealizou para eu viver. E parece que os anos vão passando e as coisas não saem do lugar. Só que esse Pedro, olha só, tem um livro chamado Livro dos Mártires, eu não sei se alguém já leu. Esse livro eu li uns 10 anos atrás e era um livro muito forte de ler. Eu li um capítulo, chorava, depois eu só conseguia ler no outro dia. Era um livro muito forte. Mas olha só o que esse livro histórico ele fala sobre Pedro. A gente não tem registros bíblicos sobre o que aconteceu com Pedro. Mas a gente tem registros da história cristã, que foi passando de tempo a tempo, que nos dá um indício do que aconteceu com Pedro. E um desses indícios está escrito no livro dos Mártires, de John Foxe. Olha só o que diz no livro. Hegesipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Isso por volta de 64, 3 até 67 depois de Cristo. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse, Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu dizendo, estou voltando para ser crucificado. Pedro perguntou, Senhor, para onde vais tu? Jesus respondeu para ele, estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. Olha só. E lá no texto bíblico, que nós lemos no início, o versículo 19 diz, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro ele entendeu que discípulo não se manda. Discípulo ele segue os passos do mestre. E para onde Jesus caminhou, ele caminhou junto. Para onde Jesus foi, ele foi junto. E eu tinha mais coisas para falar aqui, mas a gente deu o horário. Mas para finalizar,
Eu quero deixar bem claro que você é filho de Deus. Você nasceu de Deus. E como filho, você é amado e você é aceito por quem você é, não pelo que você faz. O que faz você ser filho de Deus não é as obras que você produz. O que faz você ser filho de Deus é você crer em Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Mas o que eu estou falando essa noite aqui é para um nível mais profundo de relacionamento com Deus, que é um nível de discípulo. E veja bem, como eu dei o exemplo no início, você pode ser pai de 3 filhos. E nenhum deles vão deixar de ser seus filhos, nenhum deles. Independente do que eles façam, do que eles façam de certo, do que eles façam de errado, nenhum deles vão deixar de ser teu filho. Só que de repente um deles chega assim e fala: pai, eu quero ser igual a você. Pai, eu quero fazer as coisas que você faz. Eu quero ser o homem de Deus que você é, eu quero ser o empresário que você é, o professor que você é. Você percebe que ali muda o nível da conversa? Porque agora o teu filho está dizendo assim: além de ser seu filho, eu quero ser seu discípulo. E agora, quando esse filho ele diz que ele quer se tornar discípulo, ele está dizendo assim: ó, agora, então eu não me mando mais, é você que vai me mandar. Aquilo que você falar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O pai não obrigou o filho a ser discípulo. O filho que ele decidiu estar naquele lugar de discípulo, para poder caminhar nos passos do pai. Então ele entregou o seu querer, ele entregou a sua vontade. Ele falou assim: pai, eu não quero mais me mandar, eu quero que o senhor me ensine. Como que faz? Como que faz para ser um marido igual a você, pai? Eu tenho um monte de vídeo no YouTube, tenho um monte de Reels no Instagram, mas eu quero saber como que faz para ser um marido igual a você, pai. É você que vai me instruir, é você que vai me mostrar. Como que faz para ser um empresário igual a você? Eu posso fazer um monte de curso, posso fazer faculdade, mas eu quero andar nos seus passos, pai. Por isso, quando nós decidimos ser discípulo, nós entregamos o nosso querer e a nossa vontade para o pai, e dizemos assim: pai, faz do jeito que o Senhor quer. Porque eu confio no Senhor, eu quero seguir os teus passos, eu quero andar nos teus passos. O pai não obriga o filho a ser discípulo, mas se ele quer, precisa ser do jeito do pai. Nenhum de nós aqui somos obrigados a ser discípulo, mas se nós queremos ser discípulo, tem que ser do jeito do pai, não do nosso. E a pergunta que eu te faço é: se você estivesse no lugar do Hugo, se tivesse findado o seu tempo ali, quantas pessoas elas estariam contando histórias a teu respeito do que você fez na vida delas? Quantas pessoas elas estariam falando o dia que você visitou elas no hospital? O dia que você deu um presente para o bebezinho dela que ia nascer? O dia que ela falou que ela estava se sentindo extremamente triste, você foi e deu um abraço? Quantos colegas do trabalho vão poder chegar lá e falar assim: olha, essa mulher mudou minha vida, esse homem mudou minha vida, ele era diferente de todos os outros aqui. Enquanto estava todo mundo fofocando e falando mal, ela apaziguava a situação. Enquanto estava todo mundo falando que as coisas iam ficar pior, ela tinha esperança, ela trazia esperança para esse lugar. Só um discípulo de Jesus, ele consegue morrer como um herói igual o Hugo. Os discípulos de Jesus, a gente conhece histórias de herói, eles entraram no livro dos heróis da fé. Mas a multidão, aqueles que só queriam ir no culto de domingo, hoje não sabem nem o nome. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta. O que esses 3 homens que eu vou falar o nome aqui, o que eles têm em comum? Vamos ver se alguém sabe me dizer. Esse aqui é alemão, pensa no nome difícil de falar. Frederick, tá certo? Friedrich. Meu Jesus, passei longe, hein, Bruno? Então lê aqui pra mim, Bruno, já que você... Não, vem aqui. Friedrich. Não, mas eu quero ver o sobrenome. O primeiro, você acertou. O sobrenome. Ah, daí você chamou o Guilherme lá. Friedrich Van Hauser. Van Hauser, baseado em fatos reais, minha pronúncia, tá? Alguém já ouviu falar nesse homem? Não? A.T. Stewart. Alguém já ouviu falar?
Stephen Girard. Ninguém ouviu falar? Olha que interessante, esses 3 homens, eles são considerados entre os 30 homens mais ricos que já passaram nessa terra. E como é que a gente nunca ouviu falar deles? Todo dia a gente está pensando em dinheiro. Todo dia. Esse dia eu caí na real e falei, todo dia eu penso em dinheiro. Você já se refletiu sobre isso? Todo dia eu penso em dinheiro. Ou é conta que eu tenho que pagar, ou é um dinheiro que eu queria ganhar mais, ou é alguma coisa que eu quero comprar todo dia. E depois que essa mensagem ela começou a brotar dentro de mim, eu fiquei me questionando, e quantas vezes eu pergunto se naquele dia eu apacentei uma ovelha de Jesus? O mesmo nível de pensamento que eu tenho sobre o dinheiro é o mesmo nível de pensamento que eu tenho hoje. Eu quero marcar a vida de alguém através do toque de Jesus. Se dinheiro é algo tão importante que a gente passa a vida inteira correndo atrás dele, e a gente admira muitas pessoas que têm dinheiro, por que ninguém conhece esses homens? Eles estão entre os 30 mais ricos da história. Agora, Martin Luther King, já ouviu falar? Madre Teresa de Calcutá, já ouviu falar? Lutero, Calvino, Pedro, Paulo, Jesus. Por que esses caras não saem da nossa mente? Por que passam décadas, ou séculos, ou milênios, e a gente continua falando deles? Porque o que marca o nome de alguém na história não é o tanto de dinheiro que essa pessoa juntou, ou o quanto de carro ela conseguiu comprar, ou o quanto ela conseguiu desfrutar daquilo que ela construiu, mas o que marca uma pessoa na história é quantos testemunhos ela colecionou ao longo da sua vida. O que vai marcar você nessa terra é a quantidade de testemunhos que você está colecionando. Para mim, as 2 coisas mais importantes que um homem pode fazer na terra, primeiro, é a família que ele deixa, e segundo, é a quantidade de testemunhos que ele coleciona enquanto ele vive. E eu vendo aqueles filhos e aqueles netos falando, eu falei, eu quero que os meus filhos e os meus netos se orgulhem de mim como os filhos e os netos do Hugo. Em nenhum momento, em nenhum deles tocou na palavra dinheiro. Nem os filhos, nem os netos, em nenhum momento algum deles tocou na palavra dinheiro. E o que eles mais falavam é do amor que ele tinha pelas pessoas. Você não precisa parar a sua vida para servir as pessoas, mas enquanto você vai indo por todo mundo, começa pela sua casa, passa pelo seu trabalho, pela igreja, pelos amigos. Enquanto você está vivendo, você vai deixando as suas marcas. Mas para isso tem que ser discípulo. E discípulo entregou sua vontade para Jesus. Discípulo, ele entregou o seu destino para Jesus. E é para isso que o Senhor está nos chamando. O filho imaturo, ele escolhe aonde ele quer estar, mas o discípulo vai para onde o pai o envia. Você quer uma pista para saber se você está maduro ou não? Uma pista? Comece a reparar na tua vida, os lugares que você vai, são lugares que você precisa ir, que Deus deseja que você vai, ou porque você gosta de ir? Porque a criança, ela faz tudo o que ela gosta, mas o adulto, ele faz tudo o que precisa ser feito. O imaturo na fé, ele só faz o que ele gosta. Eu gosto do culto de quarta-feira, o de domingo eu não gosto. Eu gosto de ir na igreja só quando eu toco, para sentar e ouvir eu não gosto. Eu gosto só da parte que fala de bênção, a hora que fala de sacrifício eu não gosto. O imaturo, ele sempre escolhe, mas o discípulo não. O discípulo, ele pode estar no meio de Pentecostes, o fogo caindo, gente falando em novas línguas, o Espírito Santo descendo, a promessa de Joel sendo se cumprido. Pensa no momento mais extraordinário da história acontecendo. De repente o Espírito Santo chega para Filipe e fala: Filipe, tem uma missão para você. Eu fico imaginando o Filipe, né? Deve ter pensado: meu Deus, se isso aqui tá bom assim, imagine a missão que Jesus tem para mim.
Para onde que ele vai me levar? Que loucura! O que pode ser maior do que isso? Sabe qual que era a missão de Jesus para Filipe? Mandar ele para o meio do deserto. Para o meio do deserto. Filipe, vai lá para o meio do deserto. No meio do deserto, Jesus? Para o meio do deserto. Pensa o homem, no meio do Pentecostes, palavra de Deus se cumprindo, gente se convertendo. De repente ele vai para o meio do deserto. Aí chega no meio do deserto, está vindo uma carroça de lá, ele olha, ele começa a acompanhar. O homem dentro da carroça, a Bíblia diz que ele era chefe do exército dos etíopes. Ele está lendo ali o livro de Isaías, ele não entende o que ele está lendo. Filipe pergunta, você está entendendo? Ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe, ele senta e começa a explicar. Você percebe, se Filipe fosse menino, ele não ia sair jamais do mover. A gente gosta de mover, crente gosta de mover, crente gosta de sentir gostoso, crente gosta da presença do Espírito Santo. Mas o filho maduro, ele abre mão de tudo isso, do seu benefício próprio, por causa de uma alma que Deus está mandando ele ir. E Filipe foi aonde ele precisava ir, onde Deus mandou ele ir, não onde ele gostava de ir. Então nós, como filhos maduros, nós precisamos se mover mais por aquilo que Deus está falando, do que pelos lugares que a gente gosta de estar. Hoje 70% dos lugares que eu vou não são lugares que eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar com os meus amigos, eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas são lugares que eu preciso ir, porque eu estou numa missão, porque eu sou discípulo. Eu entreguei o meu querer para Jesus, eu entreguei minha vontade para Jesus. Então vai ter momentos que você não vai ter vontade de vir na igreja, ou vai ter momentos que você não vai ter vontade de ir no aniversário da família, mas presta atenção no que o Espírito Santo está te falando. Às vezes você vai chegar lá, não vai ser bom para você, mas o Espírito Santo quer que seja bom através de você. O filho imaturo, ele sempre procura aquilo que é bom para ele, mas o filho maduro sempre está disposto a que seja bom através dele. Essa é a diferença. E para concluir essa mensagem, eu quero compartilhar algo com vocês bem pessoal, bem rapidinho, tá? Pode ir tocando aí se quiserem vir junto, Brunão. Aí vocês já vão soltando os dedos. Mas eu quero compartilhar algo bem pessoal, eu quero abrir meu coração com vocês de algo que aconteceu no começo do ano passado. É algo que nem a Thaís não sabe, mas fica tranquila, não é nada, parece. É que já começa a dar o tremelique, né? Mas vocês já vão entender por que eu vou falar isso agora nessa mensagem. No começo do ano passado, eu estava lá no Centro Bible College, eu fui convidado para dar uma aula e eu decidi dormir lá. E eu dei aula durante o dia, eu decidi dormir. E durante a noite eu tive um sono muito, eu tive um sonho muito real, assim, eu tive um sonho muito forte. E nesse sonho, eu não sou uma pessoa de sonhar e se eu sonho eu não lembro, né? Então eu nunca sei se eu sonho, não lembro ou não sonhei. Mas nesse dia especificamente, aquele sonho ele foi muito forte. E quando eu acordei, eu acordei com o coração palpitando. E naquele sonho, Jesus ele vinha até mim e ele falava para mim assim, ó, dê o seu tempo aí e eu vou te chamar para cá. Você vai vir comigo. E aí, assim, era um contexto bem forte, assim, tipo, eu lembro que, sabe esse sonho assim que vai juntando um monte de informação que depois você não sabe o nexo das informações? Eu lembro que tava jogando Palmeiras e São Paulo, daí a gente tava ganhando de 1-0 e um jogador do Palmeiras foi expulso no primeiro tempo, eu falei, nossa, e agora? Eu lembro que tava acontecendo isso, eu lembro de várias coisas, mas o mais forte é que me veio um sentimento ali que os meus dias, eles tinham se findados. E veio um sentimento muito forte de morte no meu coração. E eu acordei durante aquele dia, não acordei a Thaís, acordei durante aquela noite, eu fiquei pensando muito forte naquilo. Falei, Deus, então, amém. Se deu o que tinha que dar, se eu já cumpri o meu propósito nessa terra, que assim seja então. Só me instrui, me orienta aí o que precisa ser feito ainda que eu não fiz, que tá tudo certo. Eu juro para vocês, do fundo do meu coração, não fiquei com medo nenhum. Eu fiquei triste porque eu confesso para vocês que antes de eu ter a Joy, de eu ter minha primeira filha, eu tocava o terror mesmo. Eu falei assim, né, a Thaís depois, né, bonita, ainda casa, outra aí melhor do que eu, de preferência um estrangeiro para pegar o passaporte vermelho, facilitar logística, né?
gente sabe que o brasileiro é meio sofre preconceito para entrar nos países, né, já. Só que depois que a Joy nasceu, eu falei para Deus, Deus, aí não, né? Agora o Senhor me pegou, né? E aí eu fiquei tipo que nem Paulo, né? Não, por mim eu já ia, mas por causa de vocês eu quero ficar. Então, eu não fiquei com medo, eu fiquei triste porque eu falei, poxa, eu queria ver minha filha crescendo, eu queria, sei lá, poder comemorar os 15 anos de aniversário dela, eu queria ver ela casando, eu queria. Mas eu falei, pai, mas eu não tenho nem o que reclamar, sabe? Eu era para estar morto eternamente, o Senhor me trouxe da morte para a vida. Como que eu posso reclamar de alguma coisa que se o Senhor quer me levar da terra se eu não morro mais? Então, eu só tenho que agradecer, não tenho que reclamar. As pessoas falam assim, morreu muito novo. Não, a gente precisa entender que quando uma pessoa morre em Cristo, ela não morre mais. Não existe morrer novo para aquele que é eterno. Então, eu fiquei em paz comigo, só que eu fiquei depois pensando, eu falei, Deus, será que eu falei, será que eu comento isso com a Thaís? Eu falei, mas se eu comentar isso com ela, eu vou assustar ela. E eu falei assim, eu não tenho certeza que realmente é isso, né? E outra, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, às vezes, a morte próxima é daqui 1000 anos, daqui vai saber. Eu falei, imagina, assusta a mulher lá, né? E eu fiquei tentando discernir. Eu falei, pai, será que eu falo isso com ela? Não falo. E aí eu discerni que eu não deveria falar. Eu falei, bom, a única coisa que eu vou fazer, eu vou viver cada dia como se fosse o último. Eu vou amar minha esposa como se fosse o último dia. Eu vou me relacionar com a minha filha como se fosse o último dia com ela. Eu vou viver para Jesus como se fosse meu último dia com Jesus. Porque afinal, ninguém sabe quando que é o último dia. E a única coisa que eu fiz, para dar uma garantia, eu fiz um seguro de vida. Que eu falei, eu tô quebrado, não tenho R$1, né? E aí, né, a viúva vai chorar, você não sabe se chora por saudade ou porque, né, agora o marido só deixou dívida para ela, né? Falei, não, então pelo menos, né, vou fazer um seguro. Ela nem sabia, né, amor? Agora você sabe, mas que não mude nada, né, sabendo disso, por favor. Mas eu confesso para você que aquilo ali me angustiava por muito tempo. E aí Deus ele me mostrou uma pessoa específica, o Juliano, né? A maioria de vocês conhece, que eu compartilhei isso com ele. Ele abriu o coração dele comigo também. E aquilo ali foi se acalmando no meu coração. E eu confesso para você que até hoje, assim, todos os dias que eu acordo, eu tenho a sensação que vai ser meu último dia. E a gente não é treinado, a gente não foi feito por Deus para saber lidar com a morte. Por isso que quando alguém morre, a gente não sabe como lidar. Porque Deus ele nos criou para ser eterno. A morte ela é um plano anti-plano de Deus. A morte é um acidente, a morte é uma consequência do pecado, mas não foi idealizado por Deus. Só que a gente precisa começar a renovar a nossa mente, entendendo que não existe morte para quem está em Cristo. E a gente precisa começar a celebrar mais a morte daqueles que dormem em Cristo. A Bíblia diz que há festa no céu, que grande é a morte dos filhos dele. Só que nós precisamos começar a lamentar mais, não aqueles que morreram e vivem para sempre, mas aqueles que estão vivos, mas caminham nessa terra como se já estivessem mortos. E eu não estou falando isso para você ficar triste ou etc. Talvez, a gente sabe que pode acontecer com qualquer um e eu não sei, mas o que eu estou tentando é te mostrar uma outra perspectiva. É você começar a viver a partir de hoje com uma intensidade para que você faça cada dia da sua vida ser único. É para que você comece hoje já, para que você não espere, eu vou primeiro sepultar os meus pais, eu vou primeiro terminar a faculdade, eu vou primeiro ganhar dinheiro. Não, começa hoje marcando a vida das pessoas que estão na sua volta. Decida no teu coração, coloca uma meta, todos os dias eu vou marcar pelo menos uma pessoa na minha vida. Não importa que se sejam os meus filhos, se sejam meus familiares, colegas de trabalho ou alguém na rua, que eu vou olhar no olho dele e dar uma palavra e dizer que ele é amado. Não é sobre a gente temer a morte, mas é sobre a gente temer viver como se estivesse morto. A maior tragédia é essa. A maior tragédia é nós desperdiçarmos a oportunidade chamada hoje.
a oportunidade de colecionar testemunhos. E o meu convite para você essa noite é: seja um colecionador de testemunhos. Que o dia que forem ler sua biografia, que o dia que forem prestar homenagem a vocês, a igreja vai estar tão cheia, mas tão cheia que não vai ter como entrar e aonde estacionar. As pessoas, elas vão ter uma história para contar sobre você, daquilo que você marcou a vida dela. Essa é a vida do discípulo. Essa é a vida do discípulo. E tudo que você precisa é entregar o teu querer para Ele. Não é na força do teu braço, não é na base de muita oração, de muito jejum, não é na base do você muito fazer, é na base de você muito se entregar. Entregar o seu querer, entregar a sua vontade. É você ser um discípulo que não se manda, mas você vive de acordo daquele que te comprou pelo um alto preço, que Ele te instrui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. É impossível você entregar o seu querer, a sua vontade para Ele e você ter uma vida inferior da que a vida que você fizesse do teu próprio jeito. É impossível. É impossível. Muito pelo contrário, você só precisa de coragem. Só precisa de coragem. Amém? Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, por acender o nosso coração com a chama da palavra de Deus. O que eu te peço, Espírito Santo, é que a boa obra que o Senhor começou essa noite, o Senhor possa cumpri-la, Pai. Eu declaro, Espírito Santo, que essa mensagem ela possa frutificar no coração de cada um dos teus filhos, que ela venha ser uma mensagem prática, que a gente não venha esquecer, que a gente não venha colocar na gaveta, mas que a partir de hoje já comece a produzir frutos na nossa vida. Senhor, nós somos uma igreja de discípulos, nós não somos apenas seguidores, nós somos discípulos. Nós nos levantamos nessa cidade para fazer o nome de Jesus conhecido, nós nos levantamos nessa cidade para marcar a vida das pessoas com o teu amor. Um amor é prático, um amor prático que tudo crê, que tudo espera, que tudo sofre, que tudo suporta, Senhor. Um amor que nós arrancamos a túnica para dar para o outro, um amor que se der numa face, nós viramos a outra, porque nós cremos que o teu Espírito está em nós, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está em nós. Por isso o mesmo amor, Jesus, que o Senhor foi capaz de amar, nós também somos, e hoje nós nos colocamos diante de Ti, dizendo: nós queremos, Pai, usa as nossas vidas, nós somos os seus discípulos, nós não queremos nos mandar mais, mas nós queremos seguir no caminho que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que é um caminho de vida e de plenitude, uma vida mais do que abundante, que nós seríamos incapazes de produzir por nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e concordamos. Amém. Amém. Obrigado.